Bom dia, alunos da Escola Dinâmica. Vamos iniciar hoje aqui nossa regionalização do Brasil, né? Começando pela região norte, né? Que do capítulo 12, né, do nosso livro, sétimo ano. Região norte, que é uma região de extrema riqueza natural, né, no qual muito se retirou daquela região, né, e se retira até hoje, né, mas que ainda se perpetua e continua sendo uma das grandes potências naturais, não só do Brasil, mas também do mundo, pois lá nós temos uma das maiores florestas do mundo, a maior floresta heterogênea do mundo, né, que é a floresta amazônica. Nós temos a maior bacia hidrográfica mundial, que é a bacia do Rio Amazonas, né? E tudo isso acaba, de uma certa forma, proporcionando assim uma questão relacionada a uma grande riqueza natural da região. Então, a região norte, formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazônia, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins, esta é a maior região das 5 regiões geográficas brasileiras, né? Pois ocupam a área total de aproximadamente 3.852.967 km², o que corresponde a quase 50% do território brasileiro, e suas vastas terras drenadas por rios da grande bacia da Amazônica e do Tocantins-Araguaia. Situa-se entre o escudo da Guiana, né, ao norte, e o Planalto Central do sul, e o Atlântico e o Oceano Atlântico ao noroeste, a Cordilheira dos Andes ao oeste. E isso, de certa forma, constitui as formas naturais e os limites naturais que se tem na região norte do Brasil. O clima da região norte. O clima da região norte é um clima um tanto quanto particular. É um clima equatorial quente e superúmido. Equatorial quente e superúmido por quê? Porque apresenta-se próximo à linha do Equador, onde na linha do Equador eu vou ter uma grande incidência do solar. Essa grande incidência do solar acaba, de certa forma, promovendo uma evaporação das águas dos rios e uma grande evapotranspiração da vegetação, que de certa forma promove aí chuvas constantes praticamente durante o ano todo, né? Porém, as chuvas são mais concentradas no período de verão. Por quê? Porque no verão eu vou ter um maior aumento da temperatura e, consequentemente, uma maior evapotranspiração, que de certa forma vai proporcionar com isso uma grande condição de chuva na região durante esse período. Eu vou ter também apenas o clima equatorial, que pega uma pequena estação seca que abrange maior parte da região norte, né? Esse clima equatorial, ele também vai ter uma chuva consideravelmente boa, né? É influenciado pela massa equatorial continental, né? Uma massa extremamente úmida, que acaba elevando essa umidade da região norte também para a região centro-oeste, provavelmente chuvas na região centro-oeste no período de verão, né? E também tem o tropical semiúmido. Esse tipo de ocorre em 2 pequenas áreas da região, né? Parte compreende a porção oriental do estado de Roraima e outra pode vir no extremo nordeste da Amazonas até o oeste do Pará, apresentando 2 estações bem definidas, uma seca que corresponde ao verão e a outra chuvosa que corresponde ao inverno, né? Por estar localizada próxima à linha do Equador, cortado o Tratado do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. Esta região apresenta um predomínio clima equatorial, porém apresentando 2 manchas de clima tropical semiúmido. Uma mancha, na verdade, de clima tropical semiúmido. O clima equatorial, esse tipo de clima apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo, pequenas amplitudes térmicas, ou seja, diferença entre a maior e a menor temperatura diária, chamada de amplitude térmica, índices pluviométricos durante o ano todo, altos índices pluviométricos, na realidade, durante o ano todo, a ausência de uma estação fria,
De acordo com características regionais, as temperaturas e umidades podem subdividir em duas: o clima equatorial úmido, superúmido, que eu falei para vocês, e apenas o clima equatorial úmido. A vegetação, né? A vegetação ela é construída pela floresta equatorial. A floresta equatorial ela apresenta as seguintes características, também chamada de floresta amazônica, porque a floresta amazônica diz respeito basicamente à parte da floresta equatorial que corresponde ao Brasil. Mas essa floresta equatorial ela apresenta as seguintes características: densa, latifoliada, heterogênea e perene. Densa, o que é isso? É porque ela é fechada. Latifoliada apresenta folhas largas e arredondadas. Heterogênea com várias espécies e perene porque ela é verde o ano todo, ela nunca seca. Então ela é perene. É dividida em 3 patamares vegetacionais: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de igapó é constituída por uma vegetação de pequeno porte, denominada hidrófila, ou seja, a vegetação encontrada dentro do leito dos rios. Ela sempre está na água, a vegetação aquática. Ela nunca vai ficar fora d'água. Pequeno porte é o primeiro patamar vegetacional, vegetação hidrófila. O segundo patamar, a vegetação de mata de várzea. A mata de várzea é uma vegetação que acompanha o leito dos rios. Né? Um exemplo da mata de igapó é a Vitória Régia. Né? A mata de várzea ela acompanha a margem dos rios, né? E ela é de fundamental importância para que o rio atinja o período de pré-amar, que o rio não sofra o processo de assoreamento, porque ela também é denominada como mata de galeria ou mata de várzea, porque ela retém os sedimentos que estão nas margens dos rios. Quando o rio atinge a pré-amar, esses sedimentos, pré-amar é o nível mais alto da maré. Então essa vegetação ela é totalmente inundada pelas águas dos rios. E aí, consequentemente, na baixa-mar, esse rio acaba secando e essa vegetação também não fica mais embaixo do rio. Se você retira a vegetação da margem do rio, todo o sedimento vai escorrer para dentro do rio, provocando o assoreamento, que nada mais é do que um processo de erosão, que o rio ele acaba morrendo, né? E aí ou perdendo sua profundidade e toda a sua piscosidade que vive naquela região. Piscosidade são as espécies pluviais, ou seja, espécies animais que estão ali naquela região, né? E acaba morrendo. E a terceiro patamar é a mata terra firme, né? Como o próprio nome já diz, terra firme, ela fica distante dos rios. São árvores de grande porte que podem atingir até 60 metros de altura, 80, como a maçaranduba, o cedro, né? São árvores chamadas madeira de lei, que infelizmente foi fortemente impactada pela ação antrópica para a construção civil. Muitas delas foram retiradas. Então, em virtude do clima equatorial quente e úmido, a região norte predomina a vegetação de floresta equatorial amazônica, também denominada como floresta pluvial ou ileia. Apresenta características bastante peculiares: uma elevada biodiversidade ou heterogeneidade, porque, como eu falei para vocês, ela é heterogênea, tem uma grande quantidade de espécies, tanto vegetal quanto animal. Árvores de porte bastante elevado, então árvores muito altas, que podem chegar a 80 metros. Né? Diversidade de estratos vegetais, ou seja, árvores, tamanhos e idades variadas, né? Especialidade também, por isso que eu tenho aí uma heterogeneidade vegetacional. Predomínio de árvores de folhas largas, também latifoliadas e arredondadas, né? Folhas largas e arredondadas, que marcam e caem, e nunca caem, não são perennifólias, elas estão sempre verdes naquele local, nunca caem. E a floresta fechada ou densa, né? Intrincada, dificuldade de acesso à penetração dessa vegetação. Então, são as características da floresta amazônica. Essa floresta pode ser subdividida de acordo com sua localização em 3 tipos de matas diferentes. Como eu falei para vocês, a mata de caeté ou mata de terra firme, localizada na região do relevo mais elevado e nunca é alcançada pelas águas de cheias dos rios. É composta por árvores muito altas, de alguns mais de 60 metros, caracterizadas por uma mata fechada, com quase nenhuma penetração de luz solar. Nela encontramos as principais espécies extrativas da floresta amazônica, como a castanheira, o mogno, o guaraná, o caúcho, e também é uma boa fornecedora de látex, né? A floresta amazônica ela tem essa característica. Já na mata de várzea, mais compactada, é localizada entre o caeté e o caiapó ou igapó, né? Sofre inundação periódica nas épocas de cheia das enchentes dos rios. Nessa mata encontra-se uma das mais importantes espécies vegetal da floresta amazônica, que é a seringueira, além do jatobá, com
cacaueiro e diversas palmáceas, que são de suma importância para a produção de borracha. Então, é uma vegetação de médio porte. E a mata de Caigacapó ou Igapó, localizada nas regiões de baixa planície, são permanentemente alagadas pelos rios da região, bastante intricada e formadas por árvores baixas, diversos cipós e palmeiras, como a piaçava, porém espécie vegetal que mais caracteriza é a Vitória Regia, né, porque está localizada dentro do leito dos rios. Aí você tem aí um gráfico, né, no de vocês aí, mostrando aí as formações vegetais dessa vegetação, né? Além da vegetação da floresta amazônica, a região norte apresenta outras formações localizadas no limite de climas equatorial. O predomínio do clima tropical semiúmido, com características litorâneas, são elas. O cerrado também vai apresentar-se na região norte, que surge nas áreas de clima tropical no estado de Roraima e Tocantins, além de pequenas porções da região oriental, Rondônia e do meio norte do Amapá. Os campos estendem-se por áreas contínuas da região central, das ilhas de Marajó, do estado do Amapá, além do norte do estado de Roraima e pequenos trechos dos vales de alguns rios do estado de Roraima. E os mangues, que são áreas de transições, né, lá no estado do Pará, né, que é a única parte da região norte próxima ao oceano, ali também na ilha de Marajó, desenvolve-se por todo o litoral dos estados do Amapá e Pará, além da porção oriental da ilha de Marajó, né? Apesar de apresentar uma uniformidade do topo da altimetria, a região norte, de acordo com a classificação de relevo elaborada pelo professor Jurandir Ross, apresenta comportamento de diferentes relevos. A região norte é como se fosse uma bacia, né? Cercada por planaltos e uma planície central, que é a planície do Amazônia. O planalto formando com compartilhamento do relevo, menor extensão territorial da região, sendo subdividido nas porções do Planalto das Guianas, ou Norte Amazônico, que da formação de formação proteozoica composta de rochas cristalinas, está localizado no extremo norte da região e nele se encontramos as ilhas mais elevadas do nosso território, como o Pico da Neblina, com 3.014 metros, e o ponto culminante do Brasil. Planalto brasileiro, formado da era arqueozoica, rico em minerais metálicos, nessa região localizadas as serras dos Carajás e a Serra Pelada. Pode ser substituído os planaltos da Amazônia Oriental pelos planaltos residuais sul-amazônicos. As planícies amazônicas, né, formadas da era Cenozoica, período quaternário, ocupa a estreita faixa de terra que margeia o rio Amazônia e seus principais afluentes. Planície litorânea, também conhecida como planície costeira, foi formada no período quaternário, localizada em espécies do litoral do estado do Pará. E as depressões, que é uma depressão relativa, porque no Brasil nós não temos depressões absolutas, modelando o relevo predominantemente da região norte, sua altitude situada entre 100 e 500 metros, estão localizados entre as planícies em áreas de planalto, foram formados a partir do processo de aplaneamento que atuaram sobre as áreas dos planaltos, por isso apresentam inclinações suaves, além de ser mais aplanadas do que estes. Exemplo, a depressão da Amazônia Ocidental, depressão Norte Amazônia, depressão Sul Amazônia e depressão Araguaia-Tocantins. Vale salientar que são todas depressões relativas e não depressões absolutas, já que no Brasil nós não temos depressões absolutas. Além dessas unidades de relevo, a região norte apresenta incontáveis números de ilhas formadas pelo trabalho de sedimentação do rio Amazônia e Tocantins, como a de Marajós. Por exemplo, por ser denominado clima de intenso regime pluviométrico, a região norte apresenta rios bastante caudalosos e perenes. Vamos falar agora da hidrografia da região norte, né? Sua principal bacia hidrográfica, a Bacia Amazônica, que fica localizada entre o Planalto das Guianas, ao norte, e o brasileiro ao sul. Vale salientar que o rio Amazonas ele não é totalmente brasileiro, porque ele nasce no Peru e vai descendo a Cordilheira dos Andes até chegar no Brasil, e encontra-se com alguns afluentes como o Rio Negro, Solimões, Rio Madeira, Rio Mamoré, entre outros.
né? Fica localizado entre Planalto dos Juanas ao norte e Brasileiro ao sul, aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados, com 7.000 quilômetros quadrados, que drena a terra de 9 países sul-americanos, entre eles Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa, Peru e, claro, o Brasil. O Brasil, a Bacia Amazônia, denomina uma área que compreende aproximadamente 4.800.000 km², ou seja, 56,2% da superfície total do Brasil, comunicando-se com a bacia do rio Orinoco, na Venezuela, pela central do Caciquere, e com a bacia do Paraguai, pela Chapada dos Perecis, em Mato Grosso, bem como através do Guaporé. Principal rio da bacia do Amazonas. O principal rio da bacia é o Amazonas, maior rio do mundo em extensão, com 6.999.000 km². O volume de água nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, recebe 3 denominações: Apurimac, Ucayali e Maranhão, antes de penetrar no território brasileiro, quando recebe o nome de Solimões, somente passando a ser chamado de Amazonas, próximo à cidade de Manaus, quando encontra com as águas do Rio Negro. O Amazonas, apesar de ser de planície, apresenta um grande potencial hidrelétrico ao longo de sua bacia, sobretudo afluentes que descem do Planalto das Guianas, onde encontramos a hidrelétrica de Balbina e do rio Uratã, no estado do Amazonas. Os que descem do Planalto brasileiro, onde são encontrados a hidrelétrica de Samuel, no rio Jumari, no estado do Rondônia, e Curuã-Una, no rio Curuã-Una, no estado do Pará. Nessa região, destaca-se também a bacia do rio Tocantins, que apresenta o terceiro potencial hidrelétrico do país. Essa bacia demográfica é formada pelo conjunto de águas do rio Tocantins e Araguaia. Ambos nascem no estado de Goiás, drenam o estado de Tocantins e percorrem o estado, sobretudo do Sudeste, indo desembocar no litoral paraense, na ilha de Marajó. Nessa bacia encontramos a hidrelétrica Curuí, localizado no rio Tocantins, encarregado do funcionamento de energia para o projeto Carajás de Alumínio Brasil S.A., a Albras. O rio Araguaia, apesar de não ser o mais importante, desenvolveu seu curso de maior ilha fluvial do mundo, a ilha de Bananal. Com relação aos aspectos econômicos da região norte, a região norte ela tem uma economia praticamente baseada no setor primário e secundário. Quando eu falo do setor secundário, eu vou estar me relacionando principalmente à Zona Franca de Manaus, onde muitos produtos são produzidos naquela região e distribuídos para o Brasil inteiro. Porém, o que se mais destaca na realidade seria o setor primário, com o extrativismo animal e vegetal e mineral na região, né? Os aspectos sociais e econômicos apresentam uma população absoluta de 15.865.678 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado, o que é uma densidade muito baixa, por estar numa região localizada com uma grande floresta densa que impede a circulação de pessoas na região, ao qual, de certa forma, acaba promovendo essa escassez populacional em boa parte da região, né? E aí, consequentemente, eu tenho essa baixa densidade demográfica de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a região com menos povoada do Brasil. Por outro lado, é o que apresenta os maiores índices de crescimento populacional em virtude dos constantes fluxos migratórios ao longo do século XX na região, o que foi em busca principalmente das novas fronteiras agrícolas, bem como o seu inquestionável crescimento demográfico de 2%, o maior de todas as regiões brasileiras. Essa migração foram
porém apresentaram consequências drásticas sobre as populações indígenas, cujas as terras são constantemente invadidas para a extração da madeira ou para a extração do couro, os garimpos ilegais. Mesmo apresentando um impagável e imenso verde, a população de pequenas dimensões apresentam levemente concentrado nas cidades de Manaus, Belém e Palmas, já que 73,53% da população é urbana, né? Então a população da região norte, a grande maioria é uma população urbana. Superávit no plano de valorização econômica da Amazônia e ocupação desordenada na região, né? Até a década de 60, a região amazônica era uma porção de terras completamente afastada do espaço brasileiro. Sua floresta fechada dificultava a penetração humana e as águas impediam qualquer interligação terrestre com o restante do Brasil. Mesmo com um bom desenvolvimento da região por causa da exploração do látex, este foi fugaz e beneficiou apenas uma pequena elite de seringalistas. Nesse período, que aconteceu até o final do século XIX, garimpos de nordestinos retiraram uma das piores secas que se abateu sobre o sertão e invadiram a Amazônia para dedicar-se ao trabalho nas áreas extrativistas, principalmente de seringas, né? Foram trabalhar principalmente na região do Acre, em Chapuri. Com a crise da borracha e a falência de muitos seringalistas, os nordestinos e seus descendentes foram jogados à própria sorte e apenas aos poucos se envolveram para relatar sua aventura aos seus descendentes. A floresta se fechou e a região mergulhou em um profundo processo de marginalização dentro do espaço geográfico brasileiro. Somente com a Segunda Guerra Mundial, a economia regional começou a se reerguer e novas levas de nordestinos, soldados da borracha, deslocavam-se para a floresta com o costume do ciclo que fechou e novamente aquecendo nacional e abateu sobre a Amazônia. O esquecimento nacional bateu sobre a Amazônia. Foi pensado neste esquecimento histórico um baixo contingente populacional que é quase inexistente da integração econômica da região norte às demais regiões brasileiras. O governo federal criou em 1953 a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVEA. O órgão surgiu com o objetivo bastante claro de planejar e promover o desenvolvimento econômico da região. A partir de 1950, a ocupação dessa região passou a ligar-se diretamente à extração mineral, que se tenha esquecido do látex da seringueira. A abertura das estradas como Belém e Brasília, a BR-153, né? Cuiabá, Santarém, BR-163, para Juscelino Kubitschek, presidente do país entre 1556 e 1956 e 1961, integrar a Amazônia ao restante do país era construir estradas, né? E foi nessa época em que o Brasil mais cresceu estruturalmente falando, né? O governo militar ele contribuiu muito para o crescimento estrutural do país, construiu várias estradas, né? Várias indústrias, várias produtoras de energia. Ainda o Brasil cresceu de forma vultuosa durante esse período, estruturalmente falando, né?
a ditadura militar e o loteamento da região norte, intensificando o processo juscelinista de reconstrução das estradas como forma de desenvolver e integrar a região norte ao restante do país. Os militares e civis que se apossaram do poder após o golpe de 64 desenvolveram um audacioso projeto de construção de rodovias para a integração nacional. Nesse momento, o país vivia uma situação extremamente delicada no campo interno, com os constantes embates com grupos de oposições clandestinos e na área internacional, com grupos econômicos de países que cobiçavam o nosso Eldorado Verde, que seria a região da Amazônia. Estrategicamente, o governo passa a promover um desenvolvimento para a região norte a partir da construção de rodovias como a Transamazônica, a BR-230, Perimetral Norte, BR-210, Cuiabá-Porto Velho, a BR-364 e Manaus-Porto Velho, BR-319, que se destina às vias por onde afluíram os lugares pouco habitados do país, nordestinos sertanejos da seca e camponeses da região onde ocorrem conflitos familiares em direção às agrovilhas. Novas cidades, áreas e estratégias de criação de gado que foram fundamentais para o processo de ligação da região com o resto do país, facilitando a penetração e estimulando sua própria ocupação. A criação da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 1966, funcionou como um chamariz para a população de capitais, compreendendo para a região. Pensava-se assim em promover o desenvolvimento regional através da implantação de grandes projetos, porém de rápido processo de ocupação terminou por causa de grandes problemas aos nativos e, consequentemente, da ocupação de suas terras e modificações das culturas e diversos impactos ambientais, como a contaminação dos rios por metais pesados, como o mercúrio, que foi um dos principais fatores que fez com que muitas pessoas atualmente ainda sofram muito com doenças que adquiriram no processo de garimpo na região de Serra Pelada, que utilizava-se muito o mercúrio. O mercúrio é um produto extremamente cancerígeno para o ser humano. E aí, consequentemente, muitas pessoas acabaram morrendo por conta da utilização desse produto e morrem até hoje, sofrem muito com essa questão do garimpo, e a utilização do mercúrio na região. Então, a região norte, ela teve esse desenvolvimento no decorrer do tempo, esse crescimento populacional, o que hoje muita gente do mundo inteiro depende muito dessa região norte para sobreviver, porque se tira muito de nossas riquezas. Há quem se fale que o Brasil está vendendo a Amazônia, isso é uma ignorância do mundo. O Brasil jamais vai vender a Amazonas. É claro que a gente tem que deixar pesquisadores do mundo inteiro, já que a gente não tem tecnologia suficiente para desenvolver medicamentos, porque a gente não pode deixar os países que têm tecnologia suficiente para pegar produtos da Amazônia e desenvolver medicamentos para salvar vidas. Seria um egoísmo muito grande por nossa parte, não deixar com que esses grandes cientistas mundiais venham pegar produtos de pesquisa no nosso território e, consequentemente, promover esse processo de pesquisa no nosso país. Então, gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e na próxima semana voltaremos. Um abraço, que Deus abençoe.